Estamos de volta com o AgroBand para falar de um assunto sério: influenza aviária. Mais de 30 países registram casos da doença. A chegada ao Chile, que divulgou o problema na primeira semana de janeiro, provocou a adoção de medidas mais rigorosas aqui no Brasil, como a suspensão de visitas às agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de frango e às empresas produtoras de ovos. A decisão complementa uma série de outras medidas de biosseguridade que já vinham sendo adotadas. O Brasil é o único grande produtor e exportador mundial que nunca registrou foco da enfermidade. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Avícola na Superintendência do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, a Thaís Outramari Barnaschi. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. O que é a influenza aviária? Então, Lisemar, a influenza aviária é uma doença infecciosa altamente contagiosa, transmitida por um vírus influenza tipo A. Ela acomete aves domésticas, aves silvestres, até tem relatos de acometer mamíferos, como também o homem. Por isso esse caráter, essa preocupação pela característica de uma zoonose, né? Que é uma doença que pode ser transmitida de animais para o homem. E quais as ações que vêm sendo feitas? Aqui a superintendência, por exemplo, o que está fazendo em nível de Rio Grande do Sul? Então, bem como tu disseste, o Brasil é livre de influenza aviária. E isso faz com que nós hoje ocupemos o primeiro lugar no ranking mundial de exportação de carne de frango, de produção de carne de frango. O que gera um envolvimento econômico e social muito grande para o nosso território. O Ministério como um todo emitiu alertas sanitários e notas técnicas, incrementando ações de vigilância que já são de praxe do serviço oficial, né, do Ministério da Agricultura. Em termos de Rio Grande do Sul, a Superintendência Federal do Rio Grande do Sul juntou os seus serviços e fez um levantamento de quais produtos o Rio Grande do Sul comercializa com o Chile, considerando que é hoje o país que tem uma ocorrência mais próxima do nosso território, né? Em janeiro, o Chile registrou o foco de influenza aviária de baixa patogenicidade em uma produção de perus e considerando que o Rio Grande do Sul tem comércio com o Chile, nós tomamos algumas precauções ainda maiores, como por exemplo, nós estamos iniciando agora uma ação de educação sanitária em portos e aeroportos, onde nós vamos distribuir folders educativos que orientam os viajantes para que quando viajarem a esses países com ocorrência de influenza, ao ingressarem no nosso território, não tragam produtos agropecuários que não sejam com certificados de origem ou autorizados pelo Ministério da Agricultura. Esse folder que tu trouxeste é um deles que vai estar nessa ação? Este aqui ainda é um modelo da versão anterior, nós temos uma versão mais nova que o Ministério da Agricultura tem no site e nós estaremos produzindo 40 mil unidades, onde vamos, junto de banners, organizar essas ações para os viajantes, tanto no aeroporto Salgado Filho, quanto nos postos principais de fronteira, Uruguaiana e São Borja. Thaís, e as aves migratórias podem ser o grande problema. Inclusive, vocês vão fazer uma expedição na semana que vem na Lagoa do Peixe. Exatamente, porque as aves migratórias têm um papel muito particular em relação à influenza aviária, uma vez que elas são reservatórios naturais deste vírus. Elas podem, portanto, carrear o vírus, não apresentando sinais clínicos e fazem viagens longas, né? O Brasil, ele recebe aves, principalmente da rota da América do Norte, que vêm para cá por setembro, outubro e saem agora no final de março, abril. Todas essas ocorrências no mundo, a maioria delas tem uma relação muito próxima com a ave silvestre adoecendo. Então, o Brasil já tem, como dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola, ações de vigilância dos estabelecimentos que ficam a 10 quilômetros dos sítios de aves migratórias. O Brasil tem 20 sítios hoje reconhecidos pelo Ministério e sempre, anualmente, há expedições nesses sítios. O Rio Grande do Sul tem dois, tem a Lagoa do Peixe e o Taim. O Taim, que normalmente vem aves da América
do Sul, né, provenientes, portanto, Chile, Argentina, mais no inverno, né, elas fazem uma parada então no Taim e seguem suas rotas. Em fevereiro já nós estaremos indo com uma equipe exclusivamente do Serviço Veterinário Oficial, fiscais estaduais agropecuários, ao entorno da Lagoa do Peixe. Então nós vamos fazer uma visita com uma investigação clínico-epidemiológica em aproximadamente 200 propriedades que ficam a 10 quilômetros da Lagoa do Peixe. Vocês vão ver as galinhas que tem domésticas? As galinhas. São basicamente pequenos produtores, são famílias de pescadores e que têm lá galinhas de sua subsistência, por questões de postura de ovos, de consumo dos ovos ou da carne. E então, como estão muito próximas essas áreas de aves migratórias ou residentes, aves silvestres, nós monitoramos estas aves para ver se não está havendo passagem do vírus das aves silvestres. E o que tem que fazer? Tem que ter lá o galinheiro, não pode dar a água fora do galinheiro? Que cuidados tem que ter? Porque as granjas avícolas, elas já adotam várias restrições, exigências para a visitação, mas esses que têm a galinha doméstica? Então, nós recomendamos que esses pequenos produtores procurem fornecer o alimento, a água, sempre em ambientes fechados, para evitar justamente o acesso da ave silvestre, né? Os pássaros ou mesmo próximo desses sítios, as aves ali, garças ou outras aves de praia, de beira de praia. Mas o que nós recomendamos? Que, então, tenham todos os seus galinheiros com telas antipássaros, que façam esse fornecimento de água e de ração dentro de um ambiente fechado, que na identificação de qualquer anormalidade nestas aves, mortalidade excessiva, queda na produção, ovos mal formados, deformados, aves com sinais digestivos, nervosos, respiratórios, como inchaço de cabeça, edema de barbela, de crista, hematomas nas patas, andar cambaleante, depressão, penas arrepiadas, qualquer anormalidade, que esses produtores façam contato com os veterinários oficiais dos escritórios locais. Cada município, nós temos umas unidades de atenção veterinária, que são aqui no Rio Grande do Sul conhecidas como inspetorias veterinárias zootécnicas, para que um fiscal estadual agropecuário que é capacitado possa fazer o atendimento. E tem o 0800 também. Também o Ministério disponibiliza, além de recomendar o contato o mais rápido possível com os veterinários oficiais nos escritórios das Secretarias de Defesa Agropecuária, quanto aos escritórios da Superintendência, há também um 0800, que é 0800 704 1995, que o Ministério disponibiliza para qualquer cidadão notificar mortalidades ou anormalidades. Muito obrigada, então, a essas orientações da Thaís Barnaski, importantíssimas para a gente manter o Brasil livre de influenza aviária. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Hora de saber como fica o tempo durante a semana com a Karine Flores. Bom dia, Karine, como é que vai ser? Bom dia, Elizemara, bom dia a todos. Tem chuva a caminho. A formação de um sistema de baixa pressão traz instabilidades para todo o Rio Grande do Sul. Mas em algumas regiões essa chuva vai ser mais forte. É o caso do oeste da campanha e também do sul do estado. Em cidades que fazem fronteira com a Argentina e com o Uruguai, há risco para queda de granizo, rajadas de vento muito fortes, então em alguns pontos é preciso um pouco mais de atenção. Apesar dessa chuva que se espalha para outras partes do estado, ela começa sábado, mas segue até pelo menos terça-feira. Esse tempo mais instável, né? A chuva mais forte vai ser no final de semana, mas segue esse tempo com bastante nebulosidade até terça-feira. Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas. No final de semana tem um pequeno declínio nos termômetros, mas não chega a ser uma temperatura tão baixa quanto a gente vivenciou nas últimas semanas. Então, apesar da chuva, tem calorão. De quarta-feira em diante, aí sim o tempo fica firme e o calorão aparece ainda mais forte, porque quando tem o sol, aí é impossível não notar todo o calor, né? A chuva ajuda a dar uma amenizada na temperatura, mas é isso então, Karine, tem que carregar guarda-chuva agora e depois ficar com roupa leve. Principalmente o pessoal da fronteira, né? Porque lá na fronteira é sempre muito quente e a chuva, quando aparece, principalmente quando o sistema avança pela fronteira, acaba sendo uma chuva muito forte. Então lá eles enfrentam esses dois problemas, né? A chuva forte mais o calorão. Ok, então, obrigada a Karine Flores, torcida aí para nenhum estrago com essa chuva.
Porto Alegre tem a segunda maior área rural entre as capitais brasileiras. Alguns lugares são encantadores, mas parecem um quadro. Eu fui conhecer um aras que foi desativado e virou uma belíssima pousada. Uma ótima opção para quem quer fugir da correria da cidade grande sem ter que ir muito longe para isso. Chegando aqui no Aras Cambará, 29 quilômetros do centro de Porto Alegre. Aqui a gente tem um cenário com animais, um antigo Aras que se transformou numa pousada para fazer turismo rural na zona sul de Porto Alegre. Aqui a gente chegou na porteira, algo bem tradicional nas propriedades rurais. E ali, ó, motorizado, já vem vindo o Ricardo, que é o proprietário aqui. Vou até aproveitar, ele veio nos receber aqui, abrindo a porteira. Ricardo, que bom nos receber aqui, tudo bem? Olha aí, ó. Prazer, que bom. Vamos lá então, eu até já vou pegar uma carona contigo aqui, então pode ser para ir lá para a sede? Então tá, vamos embora lá. Vamos lá, de quadriciclo então, a gente vai lá para a sede. É bem difícil imaginar que estamos dentro de Porto Alegre. A sensação aqui é de paz, é um lugar com muito silêncio. Nós estamos à beira de um lago com tilápias, inclusive as tilápias são vendidas na Semana Santa. Tem cavalos ao fundo, muito verde, muita natureza. E eu vou conversar com o Ricardo Fontoura, que é o proprietário aqui dessa propriedade que faz turismo rural, mas que optou por morar aqui. Há 20 anos decidisse vir para cá. Por quê, Ricardo? Bom, primeiro foi por qualidade de vida, né? E a minha sogra que tinha essa propriedade, ela tinha falecido e a gente então resolveu, nós morávamos numa casa grande no Ipanema, vendemos a casa e viemos embora para cá. Nosso filho ainda era adolescente na época e era uma correria, né? Levar para o colégio, trazer do colégio, mas eu acho que valeu, não tem, em nenhum momento nós pensamos, nos arrependemos de estar morando aqui. E a ideia de transformar aqui onde era um criatório de cavalo pulo-sangue inglês, a gente vai daqui a pouco conhecer ali as cocheiras que viraram uma pousada. Como é que vocês tiveram essa ideia? Isso foi num acampamento de escoteiro, nossos filhos eram escoteiros, nós fizemos um acampamento aqui e choveu naquele fim de semana, então as crianças entraram tudo para dentro das cocheiras, ficaram cada patrulha numa cocheira. E aí nós vimos, pô, já está pronto, né? Nossa primeira ideia era transformar as cocheiras, fazer uma colônia de férias aqui para criança. Mas foi evoluindo, nós chegamos hoje no que nós chamamos aqui num centro de eventos, que a nossa pousada ela funciona com grupos, né? O pessoal vem fazer treinamento empresarial, muitos cursos, né, nessa área ambiental também. Enquanto a gente conversa aqui, sopra uma brisa muito agradável. É sempre assim, tá um dia hoje abafado e aqui tem esse ventinho. Normalmente assim, a gente está a 70 quilômetros do mar, né? Então, o vento predominante é o vento leste, é o vento que vem do mar. Então, normalmente aqui dá de 3 a 5 graus a menos do que na cidade. Vamos lá, Ricardo, vamos caminhar um pouquinho. Então, a gente vai entrar na pousada, ou seja, nas antigas cocheiras. Agora a gente vai mostrar as acomodações aqui da pousada. Vamos para a cocheira. Cocheira não, né? No passado foi uma cocheira. As portas ainda são as originais, mas nós vamos entrar num dos quartos aqui da pousada. Olha que delícia, tem uma janela para o jardim. Eu acho que isso é tudo que muita gente quer, Ricardo. Isso aí o pessoal gosta mesmo. A gente fala que cada janela aqui dá para fazer um pôster, né? É um quadro que a gente tem, né? E cada um imagina do seu jeito. Isso, exato. Quantas pessoas vocês acomodam aqui? Temos 10 quartos duplos e lá fora nós temos 4 apartamentos duplos. E é com essa bela sugestão de passeio que a gente encerra o AgroBand de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos na semana que vem.
Você acompanha outras notícias do mundo do agronegócio durante a programação da Band TV no Agronotícias e pelo facebook.com/programa Agroband. Tchau, semana que vem tem mais. Até lá!